E aí, amigo? O outro lado da moeda. Qual é? Sofro por resistir à tentação. Tá lá, ó. Caião, sou casado há 12 anos, mas o sentimento que eu Casada ou casado? Casador, cara, um homem. Uhum. Sou casado há 12 anos, mas o sentimento que eu tinha por minha esposa acabou, secou. Tenho mantido meu casamento pelo medo de me afastar da minha filha. Minha esposa é uma pessoa rixosa. Sinceramente, Caio, acredito que ela é capaz de descontar toda a frustração na nossa filha. Você sabe que é chegar em casa para almoçar, por exemplo, e a primeira coisa que a sua esposa faz é começar a reclamar, murmurar. Não consigo estabelecer diálogo com ela, Caio, porque qualquer conversa que tento manter amistosamente acaba em discussão. Somente ela está certa, segundo o julgamento dela. Eu tenho sofrido no corpo por resistir à tentação. Sofro de dor de cabeça quase que diariamente. Podia ler mais alto, Bruno? Sofro de dor de cabeça quase que diariamente. Desculpa, cara. Tenho perdido o interesse pelo trabalho. Me afastei dos amigos. Há muito tempo sou extremamente carente afetiva e sexualmente. Mas sei que ter um caso, ir a uma casa de massagem, nada disso vai resolver a minha situação. Caio, eu não quero fazer nada que seja escondido, porque pretendo viver na luz. Mas o meu medo de ficar longe da minha filha e a quase certeza de que ela, minha filha, sofrerá muito com o azedume da sua mãe, me fazem permanecer nessa relação hoje adoecedora. O que eu faço, Caio? Olha, é difícil dizer as coisas simples. Muito difícil. As mais complexas são mais fáceis. As mais simples são difíceis porque elas são chocantes, de tão óbvias. Ele não vai aguentar. Daqui a um tempo, porque ele está vivendo abrasado, e Paulo disse que é melhor ao homem casar do que existir abrasado. E quando Paulo falou de casar, ele falou não de ir ao cartório e se casar com alguém, ele falou de ter uma mulher mesmo, que você transa muito com ela, ela com você, vocês se amam, se gostam, se querem, se refastelam, não se privam um ao outro de sexo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 7, do verso 4 em diante. Isso para ele era casamento. Tinha também essa finalidade poderosa. Agora, tem gente que casa e o casamento é tudo menos isso. Não gera nada. Então o que acontece? O cara fica casado com todas as responsabilidades de casamento, sem nenhum casamento durante anos. E fica pedindo a Deus que a fome não mate. O jejum dele não é de 40 dias e 40 noites, é de 12 anos. Aí diz, não, eu vou aguentar mais 25. Eu vou aguentar mais 40, mas sem que nada do que faz a vida ser boa, com todas as dificuldades que ela tenha, anos e anos a fio, esteja todavia presente na experiência da pessoa, e não dá certo. Daqui a um tempo ele sucumbe. E aí ele vai entrar em 2 processos ou 3 muito ruins. O primeiro é interior, dentro dele, porque na medida em que ele for sucumbindo, ele, por quem eu senti que ele é na alminha dele aqui, pela descrição da alma dele, deu para sentir, essa pessoinha aqui, na hora que transigir, que transgredir, que entrar na sombra, vai sofrer uma miséria no coração dele. E entra, Caio. Na situação dele vai acabar entrando? Vai, é só questão de continuar. Chega uma hora, vem um laço aí. E mata. Não dá. O que Paulo disse? Tem que ser prático. O que eu amo a revelação de Deus é que ela não tem mágica. Paulo diz, olha, se vocês pararem de transar, maridos e mulheres, de se comerem, sim, falando português claro, que seja somente por pouco tempo,
exclusivamente para vocês dois se dedicarem à oração, e tem que haver consentimento mútuo acerca disso e paz total em ambos os corações, para poderem parar de transar por uns dias, ou por um mês, se for o caso, mas para que o diabo não vos tente, alcançando ocasião da incontinência, da pulsão entesada e incubada. Então é Paulo com toda a praticidade dizendo, do contrário, as chances de acontecer, de ficar brincando assim, furar o dedo, são grandes, meu amigo. As probabilidades são enormes de que você venha ferir a mão da aliança. Uma hora bate. Bate. Então é não brincar com isso, porque se ele fizer, deixar isso chegar ao ponto de insuportabilidade, acontecerá contra a alma dele. Aí vem ele em processo de angústia, de sombra, de culpa, de somatização de doenças pela culpa. Aí vai se sentir o mais indigno dos homens. Meu Deus, eu já sei o histórico inteiro do que vai se instalar nele. E até se somatizar nele. Segunda coisa que eu preciso dizer a ele é que não dá para ficar casado com a mulher rixosa, é o que a Bíblia diz, é insuportável. Se o cara que casou com a mulher rixosa, casou por engano, deve ter sido, né? Ou porque a bichinha escondeu muito jogo. Agora, os que casaram com uma mulher rixosa, sabendo que a mulher é rixosa, vai ver que tem tesão e rixa. São dois doentes, para poder essa doença se prolongar como conjugalidade. Porque se um for normal, se um for da paz, vai ser impossível, como diz o livro de Provérbios. Não vai virar. Não. Diz que é como tortura do dói-code. É como ficar com uma goteira d'água na tua cabeça 24 horas, todo dia, o ano inteiro. Toco, 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 toco. Vai enlouquecendo. É a imagem que o livro de Provérbios usa. A mulher é melhor viver no canto de um casebre do que habitar na casa luxuosa com a mulher rixosa. É melhor morar num canto aonde tem uma goteira contínua na sua cabeça do que habitar com a mulher rixosa. É melhor abraçar um espinheiro. São as imagens da Bíblia, de Provérbios, do que viver com a mulher rixosa. Então, pelo que eu entendo aqui na Bíblia, a mulher rixosa, seja ela fiel, ou adúltera, vadia, ou filântropa, não interessa, a mulher rixosa é insuportável. A mulher rixosa é insalubre. Assim como o homem é rixoso, o ser humano é rixoso. É insalubre para qualquer relacionamento conjugal, familiar ou de qualquer outra natureza. É um ente insalubre. É um corpo envenenado e envenenador. Então essa é a segunda coisa que ele tem que saber. É insuportável. Ou ele chega para ela agora e diz: eu estou nesse ponto, nesse nível de insuportabilidade, eu não aguento mais. Só que hoje ele vai ter que chegar e dizer isso para ela sem fazer como ele fez até hoje, porque até hoje ele chegou com tanto medo dela que ele já vem com o rabinho entre as pernas. Você não sentiu que ele já chega com o rabinho entre as pernas assim? Rabinho para dentro das perninhas, ele já chega querendo conversar com um jeitinho, mas com medo dela danada, como quase todo homem que fica sequestrado por mulher rixosa se torna. Um medo. O cara faz qualquer negócio para o barraco não começar. Aí ele vai entregando tudo, meu amigo. Daqui a pouco ele deu o que não tinha. Daqui a pouco ele está dando Sim. o que a alma dele diz: mamãe me ensinou a não dar, mas ele está dando. Ele vai só fazendo concessões. Concessões e não para poder ficar livre da opressão da rixa sem fim. Ele tem que chegar para ela sem o medo com o qual ele abordou até hoje. Pela primeira vez chegar assim com atitude de homem. Na lata. Na lata e dizer: olha, chegou, eu até aqui fui bonzinho. Bonzinho. É o problema, ele só dá em gente boazinha, não dá em gente boa.
Porque o cara bom risca ali e diz, olha, daqui não passa. Parou aqui. Parou aqui. O bonzinho é que vai. Bonzinho é uma miséria. Uma miséria o bonzinho. É um sequestrado que não muda nada. Fica na vaselina. Na vaselina, não tem backbone, não tem espinhela firme. Tem que chegar e dizer, olha, eu sou bom, não sou bonzinho. Está arriscada a minha. Eu quero isso, é paz. A vida que eu quero, casamento para mim, isso aqui, olha, é paz, é chegar em casa e a gente está assim. Problemas todo mundo tem, mas a vida não é esse caos. Do jeito que você quer viver, eu estou fora. Tem que chegar assim. Tem que dar um cheque mate, Caio. E sem medo de que a filha vai ficar pior, não. A filha não vai aguentar vê-la, crescer numa casa onde a mãe é uma rixosa, que vai gerar na cabeça dessa filha a maior disfuncionalidade psicológica, como eu vejo acontecer em filhos desses ambientes. A filha diz, amor não existe, casamento é um convívio às turras, homem, para poder aguentar uma mulher como a minha mãe, tem que ser fraco. Aí surgem duas opções no coração da menina. Ou ela fica odiando o paradigma da mãe e fica buscando em todo homem um homem igual ao pai para se casar. Ou a segunda coisa, ela fica tão raivosa contra a mãe que se torna idêntica à mãe. E vai reproduzir o padrão nos outros, até no pai. Então não se iluda. Está crescendo uma possível rixosinha. Vai criar uma outra. Se a mulher dele não se converter e não sofrer um milagre e não disser, tá legal, eu me enxergo, me ajuda, eu vou sair dessa. Se nada disso acontecer, não adianta. E ficar lá vai ser reforçar o padrão de doença e de disfuncionalidade psicológica e relacional no coração da filha dele. Vai criar padrões de disfuncionalidades. E a última coisa que eu quero dizer a ele é, em fazendo isso, não barganhe. Tem que ficar claro. E tem que se dizer, olha, eu vou orar, a minha decisão é essa. A minha oração é te dando tempo. Você também aproveite e me diga tudo o que da minha parte, porventura, eu faça sem saber, ou sem notar, ou inconscientemente, e que lhe seja uma perturbação. Eu vou avaliar e, com a minha melhor consciência diante de Deus, e se eu enxergar que você tem razão, eu vou eliminar. Porque só pode pedir que o outro elimine alguma coisa na vida quem está disposto a ir reconhecendo as que existem na sua, ter a mesma coragem de eliminar. Eu, quando chego para alguém numa relação dessa pedindo para que alguma coisa cesse, tem que chegar já identificando em mim tudo que lá gere constrangimento, tomando a decisão anterior de que em mim já cessou. Se eu não der o exemplo a partir de mim, eu não tenho nem como impor a relação de reflexão saudável sobre o significado da conjugalidade. Isso ele vai ter que fazer, isso é decisão de homem, meu irmão. E quanto à filhinha dele, ele não a perderá. Se ela não quiser, a mulher não quiser mudar, não quiser se converter, não quiser ajuda, não quiser tratamento, não quiser nada, a solução é se divorciar com toda a dor que isso implica. Fazer direitinho, dar cobertura para ela, cobrir a filha, e a justiça garante ele acesso à filha dele. Ele vai poder passar sextas, sábados e domingos tranquilos com a filha, vai poder semear boas coisas num ambiente longe do azedume. E a filha cresce, a filha entende, a filha aprende. Chega logo uma hora ali na frente, com 12 anos, 13 anos, que a menina diz, mamãe, eu estou afim agora de morar com o papai. Não precisa nem explicar porquê. Mas acontece. Eu sei. Acontece toda hora. Então, querido, esses casos de ficar querendo amansar a cobra, chamar a cascavel de meu louro, eu não vejo a Escritura tratando isso com esperança quando se trata de conjugalidade. Porque a conjugalidade implica em tanta vontade comum dos implicados no casamento, dos cônjuges, em que dê certo, implica em tanta solidariedade para com o projeto de fazer aquilo dar certo,
e que mesmo assim já se carrega peso e dificuldade, e muitas vezes há crises abarrigadas, e a gente vê-se e retoma os sentimentos e as disposições, porque ambos estão se esforçando na mesma direção. É uma conjugalidade. Agora, quando não é assim, quando tem um só carregando um peso e uma outra aí puxando, vai se ficando pesada, como se pesasse megatons. O cara vai andando assim num jugo desigual com uma mulher dessa. Lá vai o bicho. Você tá indo embora? Não, eu tô indo pro jugo desigual. Ah, tá. Aí lá vai ele assim, ó. Essa é a carga do caboclo. É. Aí daqui a pouco ele tá assim, ó. Vamos. Vamos. É o Quasímodo. Esse casamento tem que dar certo. Aí vai. Aí ela gritando aqui: seu sem vergonha! Você não tá vendo que você tá me arrastando? Para com isso, seu desgraçado! Meu irmão, não dá para ser feliz com uma mulher rixosa, só se ela se converter. Fale com ela. Do contrário, meu amigo, é triste. A gente cuida dela e da filha, nós somos indivorciáveis. Mas em relação ao casamento, bye planeta Terra. Caio, você tem total razão em tudo que disse. A responsabilidade toda é minha. Eu não casei enganado, Caião. Não, né? Não, eu já sabia. Aí é duro. Mas me enganei com a minha presunção de que iria mudar a rixosa. De contemporização seria suficiente para mudar. Não, elas e eles. Sim, quando a Bíblia fala da mulher rixosa, é porque quando a personalidade da mulher rixosa, como ela fala mais, discute mais, é mais intensa na verbosidade, o convívio interno fica insuportável nesse nível. Agora, o homem rixoso tem outro perfil. É brutalidade, grosseria, estupidez crônica, mau humor, aquela coisa, quase não fala e toda vez que te diz alguma coisa, uma rabada de jacaré. Vapote. Rabada de jacaré. É, no meio da cara. Agora, a mulher rixosa tem essas características. Essas características, meu amigo, só o Evangelho pode mudar por um milagre. Ninguém mais muda, não. Isso é uma coisa tinhosa. É alteração profunda do caráter. É mais profundo do que mudar a dimensão comportamental de que alguém roubava, não rouba mais, mentia, não minta mais. Todas essas coisas que tem mais o crivo da moral, do comportamento, são mais fáceis para um ser humano deixar do que essas pelas quais ninguém é preso. Sim. Ninguém é preso por ser um cão chupando manga o dia inteiro. E aí fica impossível, porque o cara entra naquele estado de humor que Jesus diagnosticou nos fariseus dos dias dele, que disseram: vocês são como, ele disse praticamente, eu tomo a liberdade aqui de dizer, tipo mulheres rixosas, porque veio João Batista e chamou todo mundo para chorar com ele. E ninguém quis chorar com ele no luto de Israel pelos seus próprios pecados. Veio o Filho do Homem, chamando todo mundo a se alegrar nas bodas do Cordeiro e na alegria, e nenhum de vocês quis entrar na festa da graça e da alegria. Então ele disse, esse tipo de alma, o que ele estava dizendo assim com uma força veemente é, permanecendo nesse estado, esse é um humor incapacitado de aproveitar a graça de Deus, a vida, porque ele é incapaz de dar uma resposta adequada aos polos da existência e aos marcos da existência. Uma pessoa saudável tem que ser capaz de chorar com os que choram, chorar com João Batista, o choro dos que choram e o choro por si mesmo, e se alegrar com o Filho do Homem pela graça e todo o benefício do Evangelho e da vida. Isso faz uma alma saudável viajar
entre esses polos com naturalidade e tendo no meio, como diz Eclesiastes 3, entre esses polos, tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de semear, tempo de arrancar, tempo de construir, tempo de derribar. Tudo isso faz parte de um processo, de uma psicodinâmica saudável na alma, mas o cara tem que trafegar entre esses polos. Me alegro com os que se alegram, choram com os que choram. Me converto com João Batista e danço com Jesus. Minha alma faz essa viagem aqui. Se eu não tiver essa disposição interior, eu me inviabilizo para tudo mais na vida. No casamento, nas amizades, nas atitudes, eu me torno um ente existencialmente rixoso contra a existência. E aí, meu amigo, a raiva contra a vida inviabiliza toda interpretação de gratidão. Inviabiliza toda gestação de doçura. Inviabiliza toda e qualquer poesia na alma. Então, como é que um casamento pode existir sem esses elementos que são fundamentais para azeitarem um vínculo relacional? Se o que você tem sistematicamente é não, não, não e não. Agora, ele cometeu um erro horrível, que foi pensar que com gestos de negociação ele iria domar a fera. Essas feras são indomáveis. Cara. Indomáveis. É o que ele disse aqui, ó. Não deu certo. Só Deus tratando com elas. Não dá para um homem assumir a responsabilidade de mudar o coração de uma mulher para casar com ela. Ou de casar com uma mulher dizendo, eu sei que no caminho mudarei o coração dela. É uma presunção terrível. Quem já teve e praticou, se arrependeu. A esperança agora aqui é que aqueles que estavam para cometer tal presunção, homens e mulheres, parem hoje, porque nenhum de vocês tem esse poder, é só presunção, é surto. Ao final, você se engargala num beco sem saída desse aqui. E aí? Olha o que está acontecendo. Não deu certo, ninguém muda ninguém. Caio, realmente me acovardei. Hoje eu não acredito no milagre porque ela diz que não vai mudar, já que tem 40 anos e sempre vê assim. Caio, ela não quer mudar, não é porque ela tem 40 anos, não, ela não quer. Então não vai virar. Ela não quer. Olha o que ela disse, Caio. Ela já chegou a pedir a Deus para lhe dar um câncer, a troco de nada, meu irmão. Ela vem de uma família de rixosos, o pai principalmente. Minha filha já está espelhando minha esposa. Minha filha chegou a dizer à mãe que gostaria que ela morresse. Que a mãe morresse? É. Olha a filha do cara para onde está indo. Olha aí a cobrinha que ele está criando e ungindo. Porque quanto mais ele fique, mais ele faz o caminho dessa criança entender esse convívio como uma bagaça tolerável. É assim mesmo. Uma bagaça tolerável, é assim mesmo. Vai introjetando no coração da menina mais aquele comportamento. Até a saída dele dessa história, explicando para a menina as razões, fará bem para a cabeça da criança. Para a criança poder saber discernir o bem e o mal, dizer, não, isso aqui não é vida. Papai não quis, não aguentou. Ela vai começar a olhar para ele. Isso. Vai começar a olhar para o caminho dele, para os modos dele, para as escolhas dele, para o espírito dele, para a atitude dele. E vai dizendo, não, a escolha da vida é aquela ali. Papai não ficou aqui no casamento, não é porque é um irresponsável, não. É porque isso aqui não é vida, isso é doença. Isso aqui é câncer psicológico. Ele não quis. E ao sair, ele abriu uma porta para eu enxergar o caminho da vida também. Então, companheiro, eu espero que você entenda. E isso não é fácil de fazer, mas infinitamente pior é não fazer. E aí, brother? Vamos lá, Caio. Vamos.